Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a usar o para mim e o para eu com um tanto de exemplos e atividades de fixação no final para você matar esse conteúdo aí de uma vez por todas. Mas antes eu quero te agradecer por estar nos acompanhando, você que sempre nos acompanha, muito obrigada. E você também que encontrou o nosso canal agora, já se inscreva aí porque sempre sai conteúdo para te ajudar e tirar as mais diversas dúvidas na língua portuguesa. E nós já vamos começar analisando dois exemplos, um de cada. Preste atenção. Por favor, pegue o telefone para mim. Por favor, pegue o telefone para eu ligar para o escritório. Qual a diferença entre essas duas sentenças? Bem, você já deve ter percebido que na primeira sentença o me ele finaliza a oração. O me geralmente é usado em finais de sentenças. E a gente tem uma diferença aí muito interessante entre essas duas orações. Na primeira, a gente tem uma ação sendo realizada em nosso benefício. Na segunda também. Mas, na primeira, eu tenho uma ação sem justificativa posterior. Ou seja, eu estou pedindo para alguém pegar o telefone para mim, mas eu não disse para quê. Para quê? Pode ser que eu vá fazer uma coisa com esse telefone, mas eu não estou dizendo para a pessoa. Já na segunda, quando eu usei o para eu também estou recebendo a ação de pegar o telefone. Alguém vai pegar o telefone para mim. Mas no segundo caso, eu tenho uma justificativa. Ou seja, é para pegar o telefone para mim para quê? Para eu ligar para o escritório. Entendeu? Na primeira, é uma ação realizada para mim sem justificativa, sem nada posterior. Na segunda, eu tenho a mesma ação sendo realizada para mim, mas agora eu justifico por que essa ação deve ser realizada. Geralmente, o para mim é utilizado quando nós recebemos alguma ação, algo está sendo feito para nós, mas nós não temos nada posterior. Nós não temos uma justificativa posterior. É por isso que, em muitos casos, o para mim fica no final da sentença. Outro detalhe do uso do para mim, ele sempre virá antes de pontuação. E essa pontuação pode ser qualquer uma, tá? Não é somente ponto final. Pode ser ponto final, pode ser vírgula, pode ser interrogação, exclamação. Então vamos analisar mais 4 exemplos. Comprei aqueles doces para mim. Para mim, comprei aqueles doces. Bem, aqui nós usamos o para mim na primeira sentença, no final aí da sentença, né? Uma ação foi realizada, a compra dos doces para mim, e eu não justifico nada posteriormente, ela encerrou com ponto final. E aí eu inverti, porque o para mim ele pode aparecer no início da sentença, mas precisa ser marcado com vírgula. Para mim, comprei aqueles doces. Você escreveu o bilhete para mim? Viu que agora o para mim ele veio antes de uma interrogação? E por fim, outro exemplo. Escrever uma mensagem tão romântica para mim. E nesse caso foi um ponto de exclamação. Então não se esqueça disso. Para mim ele sempre vem antes de pontuação forte. Essa é uma dica que vai te ajudar a nunca mais errar aí o uso do para mim. Agora vamos para o uso do eu. O eu sempre vai ser usado antes de verbo no infinitivo. Sim, porque o eu, ele é pronome pessoal do caso reto e ele pode ser sujeito, ele pode realizar a ação. Você já ouviu alguém dizer assim, o me não faz nada, quem faz sou eu? Por quê? Porque quem pode realizar a ação verbal é o eu, o pronome pessoal de caso reto. É por isso que quando eu tenho um verbo depois aí, eu preciso usar o eu não posso usar o mim. Porque esse pronome, ele vai estar relacionado diretamente à ação verbal que vem posterior a ele. Então eu sempre tenho que usar um eu. Um detalhe interessante sobre o uso do eu é que eu sempre vou usar o eu quando eu tenho uma ação realizada para mim, assim como no caso do mim, mas depois dessa ação eu preciso ter uma justificativa. Vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro para você. Comprei aqueles doces para eu comer. Por que eu não usei o para mim nesse caso? Porque após o pronome eu tenho um comer. Comer é um verbo, não é mesmo?
Então, sempre que eu tiver um verbo posterior, eu preciso usar o eu, porque é o eu que executa a ação. E aí você também deve ter percebido, né? Comprei um doce. Para quê? Para eu comer. Eu tenho uma finalidade de eu ter comprado o doce. Invertendo a oração, para eu comer, comprei os doces. Aí também eu usei uma vírgula, porque a oração está fora do local normal dela, então eu preciso usar vírgula. E eu já vou deixar no card aí também as regrinhas de uso da vírgula, se você quiser assistir aí ao vídeo, todos os detalhes do uso da vírgula estão aí disponíveis para você dar uma estudada aí rapidinha. Você escreveu o bilhete para eu colar na geladeira? Viu só que era a mesma oração, o mesmo início de oração lá do para mim, mas lá a oração tinha sido finalizada no para mim. Eu não tinha uma ação posterior, uma justificativa posterior. Nesse caso, não. A pessoa deveria escrever o bilhete com uma finalidade. Para quê? Para eu colar na geladeira. E eu usei o eu porque eu tenho essa justificativa, colar na geladeira, e o colar é um verbo. Então, sempre antes de verbo, eu preciso usar o eu. Escrever uma mensagem tão romântica para eu ler para o João. Viu que também era a mesma oração lá do exemplo do mim? Após o pronome, eu tenho um para eu ler para o João. Então, se eu tenho um verbo aí, eu preciso usar o eu. Resumindo, o para eu é sempre usado antes de verbos no infinitivo. Aquele verbo que termina com R, AR, ER ou IR. Comer, vestir, andar, falar. Então eu sempre vou dizer para eu fazer, para eu comer, para eu caminhar. Nunca para mim fazer, porque o mim não faz, ele não conjuga verbo. Quando tem verbo posterior, para eu. E agora nós vamos fixar o conteúdo rapidinho que você aprendeu agora. É um VOF com apenas 5 frasezinhas e eu vou ler e você já vai anotar aí se está certo ou se está errado. Vamos lá rapidinho? Ninguém comprou presentes para mim. Certo ou errado? O trabalho pesado sobrou todo para eu. Comprei uma bicicleta para mim pedalar. Ele me emprestou a borracha para eu apagar o que eu havia errado. Não se esqueça de colher jabuticabas para mim. Vamos à correção? Ninguém comprou presentes para mim. Certinho, para mim está finalizando aí uma oração e não tem justificativa posterior. O trabalho pesado sobrou todo para eu. Errado! Eu só é usado antes de verbos no infinitivo. Comprei uma bicicleta para mim pedalar. Não, errado. Mim não pedala. Quem pedala sou eu. Ele me emprestou a borracha para eu apagar o que eu havia errado. Certinho, para eu apagar. Eu antes de verbo no infinitivo. Não se esqueça de colher jabuticabas para mim também. Certinho, porque eu estou finalizando ali uma ação, a ação está sendo realizada em meu benefício e eu não tenho justificativa nenhum verbo posterior. E aí, o que você achou da aula? Não deixe de deixar o seu joinha e o seu comentário com feedback se você gostou da aula. Ah, e se inscreva também no canal, você vai ficar sempre por dentro das nossas novidades aí de dicas para vocês. Nós vamos ficando por aqui, eu espero que tenha ficado mais do que claro para você quando usar o mim e quando usar o eu. Um grande beijo para você e até a próxima aula!